Oi, galera da Turma 2000, tudo bem com vocês? Bom, galera, olha só. Na aula de hoje a gente vai, vocês devem ter reparado, não vai ter slide. Pelo seguinte, essa primeira parte da discussão do capítulo 13 sobre culturas e migrações, ela vai acontecer, como eu estou dividindo aqui, o primeiro debate de hoje é um convite. De certa forma, é uma forma da gente começar a conversar. Por isso eu quis fazer essa coisa aqui sem o slide, só o nosso tete-a-tete possível aqui nesse contexto de pandemia, para convidar vocês a refletir um pouco sobre esse debate, né, sobre cultura e identidade. Ao final, a gente, na segunda parte da aula, né, que vai ser na semana que vem, a gente vai trabalhar as questões migratórias. Isso não significa, apesar de eu estar separando, que cultura e migração não estão relacionados. Pelo contrário, tem absolutamente tudo a ver. Desde o começo da história da humanidade, desde então lá da pré-história, os povos migram, né? Os grupos sociais migram. Lembra lá daquela história dos nômades? E essas migrações, elas influenciam na memória, no comportamento cultural daquele povo, né? Então, a partir do momento em que você sai de um lugar e vai para o outro, você traz com você as suas memórias culturais, as suas tradições, e quando você entra em contato com um outro grupo que tem também as suas tradições, a sua cultura, a sua identidade, isso muitas vezes se encontra. E aí eu aí entraria mais num debate que provavelmente o professor de sociologia vai ter com vocês sobre processos de aculturação e por aí vai. Mas é importante a gente entender então que as migrações são muito importantes para o comportamento cultural. Sobretudo na era em que nós vivemos, dessa era globalizada, aonde a tendência que parece, presta atenção nessa palavra, que parece haver, é que nós temos uma padronização cada vez maior de hábitos, sejam hábitos de vestimenta, de consumo, de música, né, que a gente vai escutar, da forma como vai expressar, de como vamos organizar a nossa rotina, né? Então, a nossa rotina aqui pode ter diferença, mas é muito parecida com a rotina, provavelmente, de um aluno, de um professor lá dos Estados Unidos, acordar de manhã, não é algo muito estranho quando a gente assiste, sei lá, uma série ou um filme na Netflix que seja, e vê lá, enfim, a rotina daquele... Não é tão diferente assim da nossa. Há particularidades, mas você não tem um estranhamento tão grande. Se você for ver, talvez uma série, não me lembro de nenhuma específica agora, que trata do dia a dia de um povo Yanomami lá no interior da floresta amazônica, né? Aí a gente já sente aquele estranhamento. Então a ideia hoje é realmente fazer com que vocês abrir esse debate com vocês, que é cada vez mais cobrado no vestibular e que também é muito importante da gente estar sempre fazendo e refletindo para a nossa própria convivência aí em sociedade, né? Diante de todas as coisas que a gente está passando. Então, o primeiro passo é a gente definir, então, trazer aqui uma definição do que é cultura. É muito comum, vocês já devem ter ouvido essa frase, ou talvez feito essa afirmação, de que, por exemplo, funk não é cultura. Por que funk não é cultura? Uma vez a minha irmã me disse isso e eu fiquei, meu Deus, garota, peraí, vamos conversar aqui. Pode ser que não seja uma cultura que lhe agrade, mas o funk é uma expressão musical e artística, de uma maneira geral, de dança, de som, de expressão de um determinado povo. Então, sim, é cultura. Não necessariamente lhe agrada, mas não existe hierarquização entre culturas. Por mais que ao longo da história, e ainda hoje, a gente tenha tido movimentos que tentam impor uma cultura sobre a outra, né? Então, trazendo aqui no segundo passo, após assistir esse vídeo, eu gostaria que vocês fizessem a leitura do capítulo 13, da página 18 a 21, e prestem atenção na parte em que há uma definição aqui muito interessante que o livro traz sobre cultura, que é utilizada inclusive pela Unesco, né, que é uma organização pertencente à ONU, onde diz o seguinte: cultura é composto por traços distintos, espirituais, materiais, intelectuais e afetivos, expressos em arte, estilo de vida, organização social, sistema de valores, crenças, tradições de um determinado grupo. Então, a forma como se veste, como come,
como se expressa artisticamente, seja na música, seja na pintura, seja, enfim, no seu valor de, por exemplo, às vezes tem aquela tiazinha muito católica que reza o terço lá antes de dormir. Isso faz parte da cultura católica dela. Mas tem a pessoa que é de uma religião de matriz africana, seja do candomblé, da umbanda, de voodoo, que ela toda sexta-feira ela vai vestir branco, porque é um dia sagrado para ela. Isso é um hábito que ela tem, que vem do seu grupo cultural religioso. Ainda que essa mesma pessoa esteja vivendo aqui nessa nossa era globalizada, aonde ela tem outros hábitos que não a diferenciam tanto da tiazinha católica ou de qualquer um de nós aqui. Então, hoje, os sistemas culturais, eles estão cada vez mais misturados. Você tem, então, grupos que têm lá o seu valor, a sua tradição, e ela muitas vezes vai entrar em conflito com novos modelos, né? Então é um debate muito delicado, mas também muito importante da gente estar fazendo. Então cultura envolve memória, né? Memória de um lugar, memória de hábitos. Cultura é aquilo que envolve muito a história daquele grupo. Então, por exemplo, voltando aqui ao exemplo da cultura católica, né? Você tem ali a Bíblia como um recurso, enfim, um recurso não, né? Mas um objeto sagrado, mas aonde há inscrito também a memória desse povo, desse grupo religioso, né? Onde você conta a história lá de Jesus Cristo, seus apóstolos e por aí vai. Quando você tem as culturas indígenas, essa memória ela está muito relacionada à tradição oral em sua maioria, né? Então, o pajé, os antigos, eles vão contando as suas memórias de um para outro e isso é muito valorizado. E a memória, ela cria um sentimento de pertencimento ao grupo e a um espaço específico. Por isso é muito delicado a gente falar de cultura, porque envolve essa coisa do pertencimento. E por fim, cultura, ela define a nossa identidade. Muitas vezes é muito comum a gente ter a ideia assim de cultura brasileira. O que é a cultura brasileira? Existe de fato uma cultura da nação brasileira? É a cultura do samba, do futebol, não sei o que. Você fala, mas eu não gosto de samba, eu não gosto de futebol, não faz parte da minha cultura, né? O debate da cultura nacional, quando a gente fala ainda mais de um país multiétnico como o Brasil, ele é muito delicado da gente fazer, porque não existe uma única cultura brasileira. Isso é muito importante de estar enfatizado. Existem várias culturas dentro da cultura brasileira. E isso é a nossa identidade. Cada grupo cultural que existe dentro do Brasil tem a sua identidade. Então, o que é a identidade de um povo? É tudo aquilo que o define como pertencente a uma cultura. Em termos menos subjetivos, é o que o identifica. Então, eu sei que aquela pessoa se afirma enquanto pertencente de um grupo cultural quando ela traz a memória, quando ela traz no seu jeito de se expressar, no seu jeito de se comportar, aqueles traços da sua cultura. Então, eu sei que a minha tia lá, ela é muito católica porque ela tem lá os seus hábitos cotidianos de fazer as suas orações, de ir lá à missa todo domingo, de se vestir de determinada forma, ou, enfim, eu sei que aquela pessoa, ela tem, aí saindo do debate religioso, uma pessoa do movimento funk que está relacionada à cultura funk, ela traz essa identidade no momento em que ela expressa a sua música, que ela dança, ou ela faz a música e canta, certo? E tem aquele hábito ali de toda sexta-feira, vamos lá, vamos organizar o nosso baile, vamos organizar a nossa festa. Tudo isso é cultura, tudo isso é identidade. Um outro debate importante é que nem toda grupo cultural, ele tem um território. Então, a gente tem que fazer uma diferenciação aqui muito importante entre nação e estado. Ou seja, país, estado, pátria,
tudo isso, esses três termos, então quando eu falo assim de Brasil, eu tô falando de um lugar que ele tem uma fronteira definida, politicamente. Quando eu falo de nação, eu não necessariamente estou falando de um lugar que tenha fronteiras políticas definidas. Então, é uma coisa mais subjetiva. Estado, pátria, país são denominações da política, mas que não necessariamente envolvem uma cultura única, como eu dei o exemplo aqui do nosso próprio país. Não existe uma cultura única brasileira. Dentro do Brasil existem várias culturas. Um outro exemplo muito comum, e consta aqui também no livro de vocês, que é legal para a gente perceber essa diferenciação, é a história do povo judeu, que durante muito tempo viveu uma diáspora, ou seja, uma dispersão, né? Andava aí pelo Oriente Médio, Europa, espalhados pelaquela região, sem ter um território, um estado, uma pátria, um país seu. O que só foi acontecer em 48, né, 1948, com a criação do Estado de Israel. Outro exemplo é que até hoje, aí agora na atualidade, você tem a questão da Palestina, por exemplo, né, que são muçulmanos, né, árabes, na verdade, não necessariamente só muçulmanos, que reivindicam a criação de um Estado para si. Eles já são uma nação. Eles já têm... Então, o que é uma nação, né? É quando você tem um povo que se identifica, geralmente ele fala a mesma língua, tem os mesmos hábitos culturais e um sistema de crenças e valores em comum. Então, por exemplo, eu sou flamenguista, né? Dando aqui já me expondo para vocês. Aí a gente fala assim, a nação rubro-negra. O que é? Não é errado dizer a nação rubro-negra. A nação rubro-negra é um conjunto de pessoas que torcem para o melhor time do Brasil, brincadeira, que compartilham entre si aquela valoração por um clube de futebol, que cantam o hino daquele clube de futebol, que tem o hábito de assistir na televisão ou de ir ao estádio ver aquele clube de futebol, que se identificam na rua quando você vê, você sabe que ela é pertencente da nação rubro-negra porque ela usa o belíssimo uniforme rubro-negro, né, vermelho e preto. E aí, então, é muito importante a gente ter isso em mente, que existem, então, nações culturais que não necessariamente têm um território seu delimitado politicamente. Da mesma maneira que isso acontece, eu posso ter, então, essa questão de fronteira, eu tenho também um problema quando eu tenho fronteiras que são políticas e fronteiras que são culturais. O que eu quero dizer com isso? Aconteceu, vou trazer um exemplo para ficar mais claro aqui para vocês, já devem ter ouvido falar no processo de colonização da África, né? De neocolonialismo, quando no século passado você teve uma corrida dos países, no século passado e século XIX, final do século XIX até o século XX, os países europeus se apropriaram do continente africano, colonizaram ele e dividiram entre si o território. Qual o problema disso? Você criou, então, vários novos estados onde haviam grupos diferentes. Então, na apostila, tem um mapa muito legal, que é importante de vocês darem uma olhada, que mostra que não dá pra, não sei, vai ficar legal de ver aqui, mas você tem várias etnias diferentes que viviam ali dentro daquele grupo. Quando você cria um estado, você mistura, e aí é o mapa anterior, esse daqui, você mistura muitos povos, você junta povos que são diferentes, nações diferentes, ok? Grupos culturais e étnicos de culturas diferentes dentro de um mesmo território, ou você acaba separando um grupo de outro lugar. Isso tem consequências, como aconteceu na África, e até hoje ainda acontece, não só na África, a gente tem outros casos. Se a gente for pensar aqui no Brasil, por exemplo, na questão das terras indígenas, né, quando você tira aquele povo do seu local, porque, sei lá, aquela área ali é interessante para atividade mineradora, beleza, é interessante para atividade mineradora para a cultura ocidental capitalista, mas para aquele povo ali, aquele território, ele tem a sua memória. Ele faz parte da sua identidade. E aí você remove ele, colocando ele em outro lugar, você cria um conflito. Então, no caso africano, quando você teve essa sobreposição de fronteiras, né, criação, então, de estados,
onde haviam nações diferentes, gerou e até hoje acontece uma série de conflitos étnicos entre esses grupos que acabaram misturados, né, ficando misturados. Então começam a disputar o poder, às vezes, grupos étnicos que são muitas vezes acabam se tornando rivais para disputar quem vai dominar politicamente agora esse país que surgiu aqui. Então, é muito sensível falar disso. Para fechar, o século XX, né, ele traz uma aceleração do processo de globalização, aonde a gente vai falar cada vez mais de que e vai falar não, né, a gente vai perceber que há cada vez mais uma ocidentalização da cultura mundial. Desde as grandes navegações, né, desde o período do descobrimento da América, você tem a expansão da cultura ocidental europeia. Então é uma cultura que é em sua maioria branca, cristã, tá ligada à tradição filosófica greco-romana. Professora, mas nem todos são. Sim, mas há uma tradição. Nós, aqui no Brasil, somos muito influenciados por essas tradições que vieram da Europa, né? Então, e com a globalização e com o passar do tempo, esse modelo de vida, e aí com a afirmação do capitalismo, sobretudo a partir do século XVIII, né, com a Revolução Industrial, você tem uma expansão cada vez maior de hábitos de vida, de trabalho, de valores que vão se chocar muitas vezes com hábitos tradicionais. Então, com a globalização, né, que a gente vive, então a partir da década de 70 isso ficou ainda mais acelerado, essa padronização que a gente tem de hábitos vem ficando cada vez mais intensa. Algumas pessoas vão falar que a partir da Primeira Guerra Mundial e da Segunda, sobretudo quando os Estados Unidos se torna a principal potência mundial, econômica, política, bélica, a gente tem uma americanização do mundo, tal do American Way of Life, né, que é que é esse modelo de vida muito orientado para a questão do consumo, né, de você ter a identificação do ideal de felicidade como um ideal da casa própria, do carro, das coisas, um individualismo muito grande. Isso não é uma coisa só dos Estados Unidos, não me entendam mal, mas é um hábito muito, um valor, é uma cultura está muito relacionado ao modo de vida capitalista, onde os Estados Unidos é, dentro do capitalismo, a maior potência. Então, nós somos muito influenciados, por isso eu disse, quando a gente assiste uma série na Netflix que conta aí sobre a vida de um jovem, sei lá, da idade de vocês nos Estados Unidos, a gente não estranha tanto, porque realmente é muito parecido, porque houve, de fato, essa aproximação. Outros autores, né, e aí o Milton Santos, que é um geógrafo muito importante, ele vai falar que nós vivemos então uma era do globalitarismo, né? O que ele quer chamar de globalitarismo? Ele está chamando esse neologismo que ele usa para dizer que há uma padronização, como se fosse uma imposição de comportamentos, hábitos de consumo, valores, estilos de vida, cada vez mais padronizados. Só que ao mesmo tempo que a gente tem, então, essa tendência de homogeneização, vem surgindo também movimentos de fragmentação que vão no sentido contrário. Então você tem aí os movimentos afirmativos indígenas, o movimento negro, a própria civilização islâmica, na própria China e na Índia, que são, né, duas maiores populações mundiais, eles se colocam como, e a China sobretudo, né, que aí a questão do coronavírus, mas é a segunda maior economia do mundo e que tem um estilo de vida muito diferente, né, do estilo de vida americano, por exemplo, que é a primeira economia mundial. Então, quando a gente fala de fragmentação, de homogeneização, a gente tem que entender que há também, então, uma afirmação, movimentos de resistência, não necessariamente resistência no sentido do conflito, vamos resistir aqui. Quando eu tenho o movimento negro trazendo a questão por exemplo, as mulheres usando o turbante, dizem, olha, esse turbante aqui não é só um instrumento de beleza, de adorno, é um instrumento que me identifica, é um objeto da minha identidade, da minha cultura afro,
ok? Então, ele está uma resistência não conflituosa, né? Não há objetivo necessariamente de... O carro do gás passando aqui, ótimo agora. Bom, então é isso. Há também outros movimentos de resistência à globalização, que aí, nesse caso, vão levar realmente a conflitos, como a gente tem, por exemplo, os movimentos nacionalistas. Né? Trazer um exemplo aqui é o caso da Catalunha, na Espanha, onde você tem um grupo que não se identifica, que fala uma língua própria, que tem uma identificação nacional que não bate com a Espanha. Por isso eles querem se separar do território do país Espanha. Então, gente, é mais ou menos esse o debate inicial que eu queria ter com vocês. Para a próxima aula, a gente vai falar sobre dinâmicas migratórias e trocas culturais. Então, vai ser uma aula mais conceitual e aí a gente vai trabalhar com o slide para vocês fazerem as suas anotações. Hoje, a ideia era fazer mais esse bate-papo, então, trazer essa ideia de que cultura está relacionada, então, a sistemas muito complexos de hábitos, valores, crenças e por aí vai, que tem uma identificação espacial, certo? E que está muito relacionado a essa, né, sobretudo nesse contexto de globalização, é muito dinâmica, né? As culturas estão mudando muito, tanto no sentido de padronização quanto no sentido de fragmentação. Isso precisa estar muito claro pra gente. O mundo realmente não é mais o mesmo, mas tá tudo realmente ficando mais parecido em muitos lugares do mundo. Você tem aí fast foods em todos os lugares, mas ao mesmo tempo você tem afirmações, traços culturais que vêm de antes da globalização que resistem a isso. Isso precisa estar claro na nossa mente, tá bom? Um beijo e até semana que vem.